Bom dia, pessoal. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Manuela. Bom dia, Samuel. Bom dia, Diego. Eu estou bem, e você? Bom dia, Lucas. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Larissa. Não, Diego, o que aconteceu? Bom dia, Ito. Que bom, que maravilha. Aí você aproveita que está sem celular, vai ler um livro, né? Bom dia, Vitória. Ótimo, não tem que ficar mexendo no celular mesmo, não. Vai ler um livro, vai estudar para as provas, semana de prova. Ué, ele faz tudo pelo celular? Não, né? Ó, muito bem, Vitória. Só, então, vão abrindo aí já na página que está aparecendo para vocês, certo? Sexta-feira a nossa prova, dia 13, sexta-feira 13, olha que maravilha. E na próxima, dia 20, a prova do livro, ok? Diego, eu nem montei a prova, tá? Não começa, não, porque olha, misericórdia, hein? Esses dias você me tirou do sério. Bom dia, Lucas. Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo aí abrindo a página. Página 231, tá? É um conteúdo bem curtinho, uma página só. Bom dia, Maria Eduarda. Bem curtinho, bem facinho, tá? Bem simples, ok? Pronto. Ok, vamos lá, então vou fechar o chat. Pessoal, vou falar, né, já que tá a maioria aqui, não percam as provas, tá? Teve muita aluna aí que perdeu prova, não fez P2, não fez prova do livro, não fez P1, foi para recuperação porque não fez prova, tá? Então, se vocês tiverem problema lá com o login, com a senha de vocês, já testa antes de começarem as provas, né? Que nem vocês têm prova hoje, vocês já vão testar, né, a prova. Bom dia, Beatriz. Se der algum problema, entre em contato lá com a secretaria, tá? Mas não deixem de fazer as provas. Tem muito aluno para recuperação, que às vezes nem teria necessidade de fazer recuperação, né? E agora nós já estamos no quarto bimestre. Vai ter recuperação no quarto bimestre e depois vai ter recuperação anual, tá? Recuperação anual para aquele aluno que não atingiu a nota nos 4 bimestres, vocês vão ter que estudar o conteúdo todinho do ano, tá? Então fiquem espertos com isso aí, tá? Com entrega de tarefa também, principalmente com as provas, ok? Lembrando que como né, não teve a avaliação nacional 3, então o ponto de tarefa de participação, tá? Ele vai valer 2 pontos, certo?
Então, fiquem bem atentos, tá? Tarefa, participação nas aulas, tá? Quem entra, quem não entra nas aulas, ok? Então, vamos lá, eu vou começar já aqui, vou fechar o chat. Então, já estejam com a apostila aí dia 20, Otávio. Dia 20 é a prova do livro, na próxima sexta-feira. Sexta agora é P1, dia 20, na outra sexta é a prova do livro, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Vou fechar o chat aqui, tá? Quem entrar depois, é só colocar o nome, tá? Depois que eu fechar o chat, não tem problema não. Na hora que eu abrir, aparece novamente para vocês colocarem. Então, vamos lá. Então, na apostila 11, tá? Nós vamos começar a apostila 11 hoje, ok? Estamos aí já na reta final. Página 231. Então, vamos lá. Ó, palavras denotativas. Só um minutinho, tem gente esperando para entrar aqui. Aí, tem mais gente. Pronto, vamos lá, pessoal. Palavras denotativas, tá? Ó, bem diferente de conotação e denotação, tá? Então, esqueçam lá a conotação e denotação. Aqui nós estamos falando sobre palavras denotativas, ok? Então, ó, a gramática, né? Ela é dividida em 3 grandes frentes, né? Nós temos a fonética, que estuda os sons, nós temos a morfologia, que é a classificação de palavras, e a sintaxe, tá? A sintaxe, a gente classifica as palavras conforme a posição delas dentro da frase, ok? Lá na morfologia, né, nós estudamos as classes gramaticais, né? O que são as classes gramaticais? Nós temos 10 classes gramaticais dentro da língua portuguesa, né? Elas categorizam-se, né, as palavras de acordo com a forma delas. Então, assim é possível a gente compreender o quê? Que existem 10 classes, né, gramaticais, conforme o quadro que vocês têm aí, que já vai aparecer aqui no slide, tá? Há, no entanto, palavras que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classes, tá? De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira. Nós chamamos essas palavras de palavras denotativas, tá? Então, são as palavras que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classes. Quais são as 10 classes? Tá, ó. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais, tá? Que nós temos na língua portuguesa, tá? E as palavras denotativas não se encaixam em nenhuma delas. Como assim, professor? As palavras denotativas, eu não vou classificá-las como substantivo, como verbo, como adjetivo, como advérbio e tudo que tem aí, tá? Nesse quadrinho, tá? Eu classifico-as como palavras denotativas, apenas isso, tá? E o que são as palavras denotativas? Grifem aí na apostila de vocês. Palavras denotativas são aquelas que não se classificam em nenhuma das 10 classes morfológicas, tá? Então, não vou classificá-las como verbo, como substantivo, como adjetivo, como nada disso, tá? São palavras denotativas, tá? Eu classifico elas desta maneira, ok? Então, elas não se encaixam, tá? Não se classificam nenhuma dessas 10 classes que nós temos, que é a que está aqui, ó, tá? Nesse quadrinho, nessa tabelinha aí, bem no cantinho da apostila de vocês, ok? Ó, para a gente entender melhor isso aí, ó, vamos ler a frase aqui, essas frases. Olha, presta atenção, ó. Eis que ele surge outra vez, ó. Então, nós temos aqui em destaque, né, a palavra eis. Fui repreendido por ter feito uma pergunta. Ora,
Que mal há nisso? Então, olha aqui o que está em destaque, né? Palavra hora, sem H, que não é a hora ali do relógio, né? Não significa tempo. E eu lacei quem pegou a última fatia de pão. Olha aqui, ó. Nós temos em destaque que a palavrinha lá, ok? Então, vamos ver, tá? Ó. Depois eu volto aqui, peraí. Ó, as palavras que nós temos em destaque lá, ó, eis, hora e lá, elas são classificadas como denotativas, tá? São palavras denotativas. Por quê? Né? Do ponto de vista sintático, elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais, ou seja, às outras palavras que estão presentes na oração. Então, grifem aí essa parte, tá? Ó, as palavras em destaque, tá? Eis, hora e lá são denotativas. Por que isso? Porque do ponto de vista sintático, elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais, ou seja, às outras palavras que estão presentes na oração, tá? Do ponto de vista morfológico, né, apesar de serem invariáveis, o que é invariável? Tá? Porque são palavras invariáveis, elas não se flexionam, tá? Nem gênero, nem número, tá? São invariáveis, ó, apesar de serem invariáveis e sendo assim, assemelharem-se aos advérbios, tá? Ó, vocês percebem que elas assemelham-se aos advérbios, porque, ó, lá não é um advérbio de lugar, tá? Olha, onde ele está lá, tá? Ele está lá naquele canto, então eu quero dizer o lugar. Só que se vocês perceberem aqui, ó, deixa eu voltar lá na frase. Ó, e eu lá sei quem pegou a última fatia de pão. Olha, esse lá não está indicando lugar, certo? Ele não indica lugar, então ele não pode ser um advérbio, ok? Então vocês têm que prestar bastante atenção dentro do contexto em que a frase está inserida, tá? Aqui mesmo já fala, ó, elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais que estão presentes na oração, as demais palavras, tá? Então, ó, do ponto de vista morfológico, apesar de serem invariáveis e sendo assim assemelharem-se aos advérbios, elas não pertencem a nenhuma classe gramatical, conforme já se afirmou, tá? Então, eu não posso classificar essas três palavras aqui, ó, como advérbio, como substantivo, como adjetivo, ou como um artigo, como um verbo, ok? Eu não classifico essas palavras, tá? Agora, né, do ponto de vista semântico, né, isto é, em relação ao significado, tais palavras são de extrema importância, tá? Por que que elas são importantes? Porque elas agregam sentido à oração, tá? Eu não classifico elas, tá? Elas não pertencem a nenhuma classe gramatical, só que elas agregam sentido, elas trazem sentido à oração, tá? Olha aqui, ó. A palavrinha ex, preste atenção, apresentada lá no primeiro exemplo, serve para indicar o indivíduo de quem se fala. Então, grifem aí, ó. A palavrinha ex, apresentada no primeiro exemplo, serve para indicar o indivíduo de quem se fala. Aqui, ó, ele, tá? Ora, expressa uma continuidade em relação ao que se estava expondo antes. Grifem também. Olha, fui repreendido por ter feito uma pergunta, tá? E lá, realça o sujeito da oração, que é eu, tá? Então, grifem aí. A retirada dessas palavras, né? Se eu retirar essas palavras dessas orações, né? Afetaria em certa medida o sentido original, tá? Então, se eu tirasse essas palavras lá da oração, né? Elas iam afetar em alguma medida o sentido original, tá? Da minha frase. Não perderia totalmente o sentido, mas perderia o sentido original dela, tá? Vou tomar um gole d'água aqui. Ó, ressalta-se, porém, que apesar de as palavras denotativas não se enquadrarem em nenhuma, né, dessas classes morfológicas, elas podem receber diferentes designações,
dependendo do sentido que vai ser transmitido, tá? Aqui do lado, pessoal, nós temos uma tabela contendo algumas possibilidades e exemplos, ó, tá? Então, se eu quero indicar algo ali que indica um afastamento, eu posso usar embora, tá? Continuação, ora, bem, ademais. Uma designação, ó, eis, aqui está, a mesma coisa que eu falo, ó, eis, né? Eis, como é que eu posso dizer? Pensar aqui numa frase. Eis um aluno exemplar, tá? Eu posso trocar por, ó, aqui está um aluno exemplar, certo? Então, quando eu digo eis, eu estou me referindo ao indivíduo, certo? Inclusão, ó, até, também, além disso, tá? Eu posso dizer assim, olha, até o meu amigo foi viajar nas férias, né? Eu não. Então, quero dizer que até ele foi, né? E eu não fui. Olha, explicação, isto é, por exemplo, ou seja, tá? Então, quando eu quero formar orações, né, que representem, né, afastamento, continuação, designação, inclusão e uma explicação, eu vou usar essas palavrinhas aqui, certo? Que eu vou classificá-las como palavras denotativas, porque eu não encaixo, né, nenhuma delas dentro das 10 classes gramaticais, tá? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, embora, embora o que é um sujeito, embora um adjetivo, embora um advérbio, é um verbo, não, tá? A mesma coisa dessas outras palavras, tá? Quando eu digo, olha, aqui está, se eu disser só a palavra aqui, tá? Era um advérbio de lugar. Olha, aqui, lá, certo? Só que eu tenho que ver o contexto em que ela está inserida, ok? Porque dependendo do contexto que ela está inserida, ela não vai ser um advérbio, tá? Eu não posso classificar, porque ela não vai indicar lugar. É o caso do lá, quando a gente volta aqui, ó, lá na frase. Olha, e eu lá sei quem pegou a última fatia de pão, né? Agora, se eu disser, olha, quem pegou a última fatia de pão está lá, né? Aí eu estou indicando o local onde a pessoa está, ó, está lá, está ali, está aqui. Aí seria um advérbio, tá? Agora, nesse contexto, ela não funciona como advérbio de lugar, ok? São palavras denotativas, ok? Ó, aí no para ir além, no cantinho da apostila de vocês, falando sobre o emprego de ex, tá? Em uma composição. O emprego real da palavra ex, né, ele pode ser encontrado na letra de uma canção brasileira, né? Trata-se de A Volta do Malandro, né, que foi composta por Chico Buarque para a ópera do Malandro musical, também de sua autoria, que em 1985 foi transformada em filme pelo cineasta Rui Guerra, tá? O primeiro verso da canção começa assim, ó: Eis o malandro na praça outra vez. Então, ó, eis está se referindo a quem? Ao malandro, ao indivíduo. Eu poderia dizer, olha, aqui está o malandro na praça outra vez, tá? Então, o eis sempre vai se referir a um indivíduo, tá? Ok? Pessoal, então não confundam, né? Palavras denotativas, lá com denotação e conotação, tá? Que lá são figuras de linguagem, ok? Certo? Tá? Então, palavras denotativas são aquelas palavrinhas que estão dentro de uma oração e eu não posso classificá-las de acordo com as 10 classes gramaticais. Elas não se encaixam ali, certo? Dentro dessas 10 classes de palavras, tá? Não posso classificá-las como substantivo, artigo, adjetivo, verbo, advérbio, tá? Interjeição, ok? Eu não classifico, certo? Elas têm um outro significado, um outro sentido dentro da frase, ok? Alguma dúvida? Tá? Vocês viram que é um conteúdo bem curtinho. Vou abrir o chat. Aí a gente vai fazer exercício, já vou colocar os exercícios aqui, né? Como semana de prova a gente não vai poder
ter tarefa, aí se houver alguma dúvida, ao fazer os exercícios, a gente consegue esclarecer melhor. Alguma dúvida aí, pessoal? Ó, a página está aí. Bom dia, Ana Paula. Sim, Matheus, não é difícil, tá? Maria Eduarda, dependendo do contexto que ela está inserida, sim, tá? Dependendo do contexto. Pronome acompanha verbo, ou Pedro? Não, geralmente não, tá? O pronome, ele vai substituir, né? Ele substitui, na verdade, um substantivo, ou ele acompanha. Quando ele acompanha uma palavra, ele é chamado de pronome adjetivo, tá? Ou ele substitui uma palavra, ou ele acompanha, tá? Mas, ó, ele acompanha verbo, porque quando eu digo, ó, ele é um pronome, tá? Ó, ele ficou até tarde na escola, tá? Olha, ele ficou até tarde na escola, certo? Vamos dizer, ó, João estava atrasado. Ponto final, ou vírgula. Ele, olha, esse ele está substituindo o nome João, para que eu não repita. Então, ó, ele ficou, então, sim, ó, o pronome e o verbo, tá? Não, Diego, quando elas são denotativas, não. Não classifico elas como substantivo, adjetivo, artigo, tá? Vamos lá, então, fazer exercício? Ó, páginas 244 e 245. Deixa eu abrir minha apostila aqui para ir acompanhando com vocês. Então, abra aí de vocês. Diego, vamos fazendo o exercício, aí você vai ter bastante exemplo ali, tá? Senão a gente não dá tempo de fazer, não dá tempo de eu corrigir, né? Como está em semana de prova, não vou poder dar tarefa, né? Então, vamos fazendo, conforme for surgindo dúvidas, você vai me perguntando aqui, tá? Deixa eu só abrir minha apostila aqui, que eu vou acompanhando com vocês. Deixa eu só ver a página aqui. Não, passei. Só um minutinho. Ah, beleza, Daniel.
Tem problema não. Tem dia que a minha também aqui fica um caos. A número 2, Diego, olha lá. É correto afirmar que as palavras denotativas são irrelevantes em uma oração? Ou seja, elas não têm sentido, né, dentro de uma oração? O que nós falamos lá? O que elas agregam? Por que elas são importantes dentro de uma oração? Elas não estão ali por acaso, né? Irrelevante é aquilo que não tem importância, né? Elas não têm importância dentro de uma oração? Então, é aquele trechinho que nós vimos lá, né? Que fala que elas agregam o quê dentro da oração? Não, Vitória, não. Que eu não posso, no caso, né, exclusão e afetividade fica meio estranho, né? Eu creio que não, ela não pode ter esses dois sentidos, uma palavra só, entendeu? Ela causar a exclusão e a afetividade dentro de uma mesma frase, uma palavra só. Agora, uma palavra denotativa, Diego. Não, Maria Eduarda, não, ó, não está incluindo algo, não. Você tem que saber, Diego, né? Ler o contexto, né? Ler ali, ó, a tirinha. Não vou te dar a resposta assim, facinho, não. R$ 10. Onde tá? Que exercício que é, Pedro? Sim, Maria Eduarda. Certinho. Qual exercício que é, Pedro? Ah, tá, uma frase, não exercício. Entendi, Pedro. Não, ó, tais, Pedro, tais é pronome, ó, retirada de tais palavras. Aí você pergunta assim, ó,
vamos dizer, quais palavras são, né? Quando eu falo tais palavras, eu não estou definindo ao certo que palavras são, tá? Então, ele entra como pronome indefinido, tá? Tais não é palavra denotativa, tá? Ele é um pronome indefinido. Se eu chego assim numa sala de aula e falo, olha, tais alunos não fizeram a prova, você vai me perguntar, mas quais são esses alunos? Quem são, né, esses alunos? Né? Eu quero saber nomes, né? Então, o tais, ele é um pronome indefinido, tá? Diego. Nossa, Diego, você não fazia tanta pergunta assim na aula presencial, né? Que estranho. Conversava tanto, não me fazia tanta pergunta assim, né? Que bom que agora você está interessado. Fazia, não. Vamos lá, podemos corrigir? Ok, Vitória, a gente começa a corrigir, tá bom? Acabaram? Podemos corrigir, então? Temos aí 6 minutinhos. Então, vamos corrigir? Então, bora lá. Ó, número 1, presta atenção, hein, pessoal? O que são palavras denotativas? Isso, são palavras que não se classificam, né, ou não se enquadram em nenhuma das 10 classes morfológicas. Tá? São palavras que não se classificam ou não se enquadram, né, não se encaixam em nenhuma das 10 classes morfológicas. Ok? Número 2, vamos lá? Pessoal, lembrando que no plantão de dúvidas hoje eu vou continuar a correção daqueles exercícios, tá? Nós não terminamos o primeiro conteúdo, ainda tem mais, se eu não me engano, tem mais 16, né? Nós paramos no número 10, né? Então, tem até o 15 de um conteúdo, depois tem até o 16 de outro, tá? Então, não deixem de entrar, que é conteúdo que vai cair na prova. Número 2, é correto afirmar que as palavras denotativas são irrelevantes em uma oração? Mas por que elas são importantes, Diego? Tem que explicar. Isso, Pedro, né? A retirada de tais palavras dessas orações afetaria em certa medida o sentido original dela. E você pode completar que elas agregam sentido à oração, tá? E por isso são importantes, tá? Então, ó, respondendo a pergunta lá, né? São irrelevantes em uma oração? Não. Ponto final. As palavras denotativas agregam sentido à oração e por isso são importantes. Então você pode só completar isso na sua, tá, Pedro? Tá certinho que você pôs aí. Você só completa que elas agregam sentido à oração, tá? Por isso elas são importantes. Então a resposta é não. Ponto final. As palavras denotativas
agregam sentido à oração. E, vírgula. Por isso, vírgula novamente, são importantes. Então, as palavras denotativas agregam sentido à oração. E, vírgula. Por isso, vírgula novamente, são importantes. Pronto? Ué, claro, Diego, como que eu vou corrigir no plantão? Na lousa? Ai, 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 viu? O A é com crase, Ana Paula. Vamos lá, então, número 3. Leia a tirinha para responder a questão. Ó, o que é isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Nesse verão, até que cai bem. A palavra agora, que aparece no segundo quadrinho, é denotativa. Ó, tá afirmando, ela é denotativa. Quanto ao sentido transmitido, ela poderia ser classificada como palavra denotativa de afetividade, exclusão, afastamento, situação ou adição. Letra B, ó, situação. Ó, agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Ó, agora é uma situação. Tá? Então, letra D, situação. Certo? Número 4. Leia a seguinte frase. Peguei minhas coisas e fui embora. A palavra em destaque é denotativa, então está afirmando aqui embora é denotativa. Qual é a classificação dela de acordo com o sentido pretendido? Isso, afastamento, né? A classificação dela é uma palavra denotativa de afastamento. Número 5. Leia o texto a seguir, que anuncia o episódio de um programa de TV para responder a questão. Ensinar ou educar? Eis a questão. Então, ó, o bate-papo.com desta quinta-feira falou sobre educação, tá? No Dia dos Namorados, início da Copa do Mundo no Brasil, os convidados debateram sobre a diferença entre educar e ensinar. A professora Sandra Santos, diretora-geral do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, foi entrevistada pelas universitárias Raíssa Ohana de Castro, Índola e Deise de Fátima Oliveira, do curso de Pedagogia da Unicarioca. O papo aprofundou as diferentes vertentes e pensadores sobre o tema. A participação dos ouvintes e internautas mostrou que a educação precisa estar presente em muitas pautas. No título do texto aparece a palavra denotativa eis. Ela poderia ser substituída sem afetar o sentido da frase por... Qual a alternativa? Isso, letra C. Aqui está. Tá? Letra C, aqui está. Olha lá, ó. Ensinar ou educar? Eis a questão, né? Ó, aqui, né? Aqui está a questão. Então, eu poderia substituir sem afetar o sentido da frase por aqui está. Certo? Então, letra C. Tá, pessoal? Tá acabando aqui, ó, menos de um minutinho. Plantão de dúvidas para a gente terminar a correção daqueles exercícios, que não são